Vida Longa CBN. Mais uma edição do nosso Vida Longa CBN. Na edição de hoje a gente conversa com o médico José Roberto Fraga Filho, ele que é médico dermatologista, também membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bom dia, José. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês numa manhã fria aqui de São Paulo. Imagino que em São Paulo está mais frio do que no Espírito Santo, né? Com certeza. E o nosso tema hoje tem muita relação com isso, né? Com o friozinho também, mas com o diabetes, né? O impacto do diabetes desse tempo aí mais frio na pele, né? É engraçado um dermatologista falar de diabetes, né? Que normalmente é endocrinologista. Mas a dermatologia pode ser uma grande aliada no diagnóstico precoce do diabetes, porque a grande maioria das pessoas nem sabem que tem a doença, né? E a pele, como é o maior órgão do corpo humano e é visível, então ele mostra algumas alterações que a diabetes vem causar e pode ser um sinal de alerta para começar o diagnóstico precoce do paciente. Perfeito. E quais, assim, os primeiros sintomas que aparecem que a pessoa pode ali chamar atenção para que talvez tenha algo errado? Olha, existem alguns sinais internos e externos. Eu vou falar mais voltado para a dermatologia, mas os sinais principais é você começar a engordar, você começar a beber muita água e fazer muito xixi, urinar muito. Esses são os sinais clássicos de diabetes. Agora, com relação à dermatologia, à pele em si, o que o paciente começa a encontrar? Fica com a pele mais ressecada, ele começa a ter uma cicatrização mais dificultada, mais demorada do que o normal, manchas mais escurecidas na pele e alteração na sensibilidade, que aí já é um quadro mais tardio, é um quadro que você já está há muitos anos com esse problema. Esses são os principais sintomas, porque a diabetes ela causa uma alteração na microcirculação do corpo inteiro, não só da pele, e na pele você consegue enxergar melhor. E tem alguma diferença de sintoma do diabetes 1 para o diabetes 2, isso na pele? O diabetes 1, a grande diferença é aquela que aparece na juventude. Os sintomas na diabetes tipo 1, que é o mais grave, eles são mais intensos do que no tipo 2, que é mais demorado. Mas os sintomas são os mesmos, é só a intensidade deles. E quais cuidados que as pessoas podem aí adotar para melhorar, né, a questão da pele, o cuidado diário com a pele? Olha, hoje o grande problema é os banhos muito quentes. Banhos muito quentes levam a um ressecamento da pele e o ressecamento quebra a barreira fisiológica de proteção e propicia o aparecimento de infecções. Usar sabonetes sem álcool e sem fragrância também. Secar a área de dobras e entre os dedos, porque são áreas que você tem mais chance de ter infecção. Não só infecção bacteriana, como infecção fúngica. E como eu disse no começo, os banhos quentes, esse clima frio também leva ao ressecamento. A gente tem que hidratar a pele diariamente e principalmente logo após o banho. Evitar de cortar as unhas de forma arredondada, evitando machucados, porque o diabético tem um problema de sensibilidade, principalmente nos pés. E os pés é o órgão de choque do diabético. E também, nesse caso, evitar sapatos apertados, evitando o trauma. A questão da hidratação vale até para quem tem a pele um pouco oleosa? A hidratação é para todos os pacientes, todas as pessoas. A gente tem que hidratar a pele. A hidratação da pele mantém a fisiologia, mantém as defesas, mantém o bem-estar. Isso é para pessoa doente ou não doente. Todos nós, com pele seca ou com pele oleosa, devemos hidratar a nossa pele. Lógico que
conforme o tipo de pele. Se você tem uma pele oleosa, você vai dar prioridade para um hidratante menos oleoso, mais sequinho, como os sérums, principalmente os faciais. Se você já tem uma pele mais ressecada, você vai usar umas loções cremosas, que é mais hidratante ainda. Mas isso quem vai dizer é o seu tipo de pele. O senhor falou da questão dos banhos quentes, né, que acabam sendo mais comuns nessa época que antecede o inverno, e no inverno também, outono, inverno. Tem uma quantidade certa de banho por dia? Todos os banhos podem ser quentes? Qual que é a temperatura ideal? Olha, eu sempre falo para os meus pacientes, se você está tomando banho, no final do banho, o seu banheiro está esfumaçado, quer dizer que você exagerou na temperatura. E é muito frequente o paciente relatar também que depois do banho ele tem uma coceira. Isso é um sinal que a temperatura foi exagerada. A quantidade de banhos vai depender muito do tipo de vida que o paciente leva, se ele faz várias atividades físicas, se ele é um trabalhador braçal, mas a quantidade de banhos não atrapalha em nada. O que atrapalha, sim, é o tempo que você fica no banho. Em relação a sintomas, qual que é o primeiro passo que a pessoa pode fazer depois de perceber algum sintoma? Assim, é procurar direto o dermatologista? Qual que é o primeiro caminho? Procurar o dermatologista para mostrar a sua lesão de pele. Mas o tratamento do diabetes ele é multidisciplinar, né? É junto com o endocrinologista, que esse sim é o que vai comandar todo o tratamento. Nós, dermatologistas, damos suporte nas alterações decorrentes do efeito da doença, da glicemia elevada. Mas é o endocrinologista que vai nortear o caminho a ser seguido. Doutor, tem a pergunta de um ouvinte aqui perguntando se os banhos quentes não são bons para abrir os poros. Os banhos quentes abrem os poros e aumenta mais a oleosidade. É por isso que a gente evita de usar o banho quente, tá? Perfeito, então. E a temperatura ideal do banho? 37 graus. Nem tão quente, né? Água morna ali. Água morna, o ideal é sempre água morna. Não precisa ser um banho frio, mas tem que ser morninho. E tem outras dicas também que as pessoas podem adotar? Falando no diabetes, o mais importante é o paciente fazer o autoexame, porque ele acredita que a doença não vai acontecer com ele. E o autoexame é fundamental para você pegar a doença logo no comecinho, tá? Principalmente um paciente diabético de longo prazo, que já tem lesão neurológica, os pés deles são os órgãos de choque. Muitas vezes, em casos mais graves, chega até a amputação do membro. Por isso que o autoexame é muito importante. Em pessoas diabéticas, esses tipos de infecção na pele, assim, doenças fúngicas, são mais comuns do que nas pessoas que não têm o diabetes? São muito mais comuns porque, como eu disse no começo, a microcirculação sanguínea, ela age em todo o corpo e enfraquece o sistema imunológico também. E esse enfraquecimento do sistema imunológico que vai causar essas infecções de repetição. Muito frequente infecção fúngica, micoses de pele, micoses genitais, micoses entre os dedos dos pés. Esses são os sinais que quando você começa a ter uma micose de repetição, você tem que pesquisar a sua glicemia para ver como que ela está. Mais uma pergunta de ouvinte aqui, o Renato Capelletti pergunta: quais os tipos de bebidas o diabético pode beber? Ou evitar, no caso, né? Bom, tudo que gera açúcar não pode. Álcool, tudo que você toma, proibida, a cervejinha, o uísque, as bebidas destiladas, você não pode beber. Suco vira também açúcar no final. O que você pode são os refrigerantes dietéticos, os diets. Esses assim não tem problema. Coca Zero pode, doutor? Coca Zero pode. Tudo que é zero pode. É mais gostosa do que a normal. A gente acostuma com tudo, né? O ser humano se adapta a tudo.
Doutor, em relação aos medicamentos para diabetes, esses medicamentos podem causar alguma reação na pele também? Olha, essa é uma pergunta boa. Se remédio fosse bom, não chamava droga. Qualquer remédio pode causar uma alteração na pele. Isso depende muito da pessoa. Mas os estudos, quando um remédio é liberado pelas sociedades, eles são testados. Muitos testes, são anos de testes e só são liberados quando existe o menor risco possível. Mas todo remédio pode causar sim algum problema. E em relação ao estilo de vida, assim, o que as pessoas podem adotar de dieta ou exercício para não criar uma situação mais ruim para a pele? Olha, a atividade física é fundamental. Acho que é o tratamento primordial, junto com a alteração na dieta. A dieta pobre em carboidratos e exercício físico. E exercício físico que dê prazer para a pessoa, né? Não aquele exercício físico forçado. Uma caminhada ou uma corrida, se ele gosta de musculação, mas a gente sabe que o paciente ele se adapta melhor quando ele faz um exercício prazeroso. E com relação à dieta, sempre é fundamental fazer o tratamento com endócrino e com a nutricionista também. Não podemos esquecer a nutricionista, que ela é fundamental no tratamento do diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Entendi. Doutor, para a gente reforçar aqui então, para os nossos ouvintes, para a gente fechar, eu queria destacar então as dicas aí, né? Tanto de higiene como os cuidados mesmo com o corpo, para a gente cuidar melhor da pele. Foi o que eu falei no começo, banho morno, banho rápido, não precisa ser banhos frios. Usar sabonete sem álcools e sem fragrâncias, porque eles ressecam também. Secar a pele cuidadosamente, principalmente em áreas de dobras e interdigital, para evitar as infecções fúngicas. A hidratação tem que ser diária em todos os pacientes, não só os diabéticos. E evitar lesões, microlesões nos pés com sapatos apertados ou cortando a unha de forma errada. E o mais importante de tudo é o paciente se autoexaminar diariamente, procurando alguma lesãozinha que possa vir a complicar futuramente. Doutor, obrigado, pela participação. É um prazer, espero ter ajudado vocês.